Glória a Deus. Estamos mais uma vez compartilhando a devocional com a Igreja de Cristo. E o tema de hoje é cuidado com aquilo que o mundo oferece. Tem que ter cuidado com aquilo que o mundo tem oferecido. E lá em Tiago 1, 27, já a parte B, diz assim, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A gente entender que esta palavra está dizendo assim, não se deixe contaminar com aquilo que o mundo oferece. É uma palavra de alerta para a gente ser obediente a Deus, a gente estar agregado aos valores de Deus na nossa mente. E a obediência a Deus, ela começa com o nosso comprometimento absoluto de amar a Deus, honrar a Deus sobre todas as coisas. É o que fala lá em Mateus 22, 37, né? Quando Jesus fala do primeiro mandamento, né? E o interessante é que quando nós conseguimos mesmo, efetivamente, fielmente, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, aí sim, aí nós encontramos força para superar as tentações, as provações que o maligno lança, que vem através dos atalhos mundanos. Aí nós temos força para encontrar resistência para não cair em tentação. A obediência é uma condição, assim, um requisito primordial para o cristão. O cristão tem que obedecer aos preceitos de Deus. A obediência, ela significa submissão a Deus, submissão à vontade de Deus, significa cumprir fielmente os seus mandamentos, os mandamentos que Deus estabelece através da palavra dele. Mas para isso nós precisamos saber quais são esses mandamentos, precisamos saber qual é a vontade de Deus. Não é verdade? A gente precisa disso. Mas como é que nós vamos conseguir alcançar esse grau de obediência que agrada o coração de Deus? É uma pergunta boa e a gente precisa buscar essa resposta, né? A primeira coisa é que a gente precisa conhecer quais são os mandamentos de Deus. O que Deus quer de nós? Porque nós não podemos obedecer aquilo que nós não conhecemos ou que nós não entendemos, né? Por isso que a gente precisa saber o que Deus quer de nós. Mas para isso nós precisamos ter a sua palavra no nosso coração, na nossa alma e na nossa mente, né? Nós falamos em devocional anterior sobre Josué 1:8 e fala sobre isso, para a gente meditar na palavra de Deus dia e noite, constantemente, né? Aí então a gente precisa saber quais são os mandamentos de Deus, o que Deus quer de nós, né? Outra questão também, para a gente alcançar esse grau de obediência também que agrada o coração de Deus, é a gente ficar atento à voz de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso sensor espiritual e ele alerta a gente. É o Espírito Santo de Deus que ilumina, traz o entendimento à nossa mente, ilumina a nossa mente constantemente, para que nós possamos entender bem, não é só entender bem a palavra de Deus, né? É o Espírito Santo que nos dará a direção para que nós possamos cada vez mais seguir aquilo que Deus quer para nós de melhor, né? Aquilo que Deus quer que nós façamos, que venha agradar o coração de Deus. Nós precisamos estar atentos, sabe por quê, meu irmão? Porque muitas vezes o maligno ele se levanta para tentar nos desviar da obediência. Ele está sempre tentando nos desviar, mas nós temos que ter muito cuidado, sabe por quê? A gente precisa se lembrar muito, colocar isso na nossa mente. Coloque na sua mente, meu irmão, que a obediência parcial, ela é desobediência. A obediência tem que ser total. Se ela for parcial, se for só um pouquinho, obedece aqui, desobedece ali, é desobediência.
A obediência ela só se estabelece quando ela é completa, sabe? Tem que ter cuidado com isso, porque o inimigo ele sempre vai tentar tirar o foco da obediência da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, das coisas de Deus. Ele vai sempre tentar, com aquele tal de não tem nada a ver, não tem nada a ver. Isso é terrível, a gente tem que ter cuidado com isso. Porque é como se nós estivéssemos assim, muito atentos para a gente estar compromissado com as coisas de Deus, ter coragem para obedecer a Deus, coragem mesmo, compromisso, sabe? Quando a gente estiver diante de provações, diante de tentações, a gente ir com comprometimento e coragem para a gente obedecer a Deus. É preciso ter coragem também para abrir mão, sabe, daqueles desejos carnais que muitas vezes vêm. Esses desejos carnais normalmente é para desobedecer. A gente precisa ter cuidado com isso, muito mesmo. É preciso ter coragem também para a gente perdoar aquilo que a gente acha que é imperdoável. Percebe como é? São coisas difíceis. A gente carrega tanta questão assim de ressentimento na nossa mente, né? Que a gente precisa liberar perdão, sabe? E tem outras também, tem tantas coisas que são lançadas que a gente fica balançando assim para desobedecer. Olha só, às vezes também a gente se agarra muito a bens materiais, aí a gente tem dificuldade para liberar aquilo que a gente pode dar, que a gente pode doar e que a gente quer guardar, quer se agarrar com aquilo, sabe? Também isso é uma forma, muitas vezes, de desobediência. A gente se agarrar com bens materiais. É muito complicado isso também. E a gente precisa, né, de qualquer forma, estar sempre reavivado espiritualmente, né? Ter no nosso coração a paz de Cristo, o amor de Cristo, a alegria de Jesus, tá? E principalmente, meu irmão, aquele desejo, assim, aquela sede de agradar o coração de Deus, obedecendo à vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Precisa muito disso, meu irmão. A gente precisa lembrar sempre dos exemplos bíblicos que vêm. E um exemplo assim extraordinário para nós foi aquela passagem que está em Mateus 4, de 1 até o 11, quando fala das tentações que Jesus passou no deserto. Né? Já no final dos 40 dias de jejum e oração, claro que a natureza humana de Jesus estava comprometida, né? Estava vulnerável, ele precisava de alimento físico. E o maligno vem e começa a tentar, mandando ele transformar aquelas pedras em pão. Então, só que o maligno, ele não contava que Jesus estava 40 dias se alimentando espiritualmente. Olha que coisa sublime. E foi aí que Jesus se pôs, né? Se pôs diante do maligno, com coragem, com obediência e poder, e com poder também. E aí ele responde àquelas tentações, tentação por tentação, com a própria palavra de Deus. Por isso que é bom ter a palavra de Deus no coração. Lembra de Josué 1,8, né? Para a gente meditar na palavra de Deus dia e noite. É isso que nós precisamos, né? A gente agradar o coração de Deus em todo tempo, obedecendo a Deus em todo tempo, perguntando sempre a Jesus o que ele faria no nosso lugar na hora das tribulações. Pergunta a nós mesmos, perguntar a si mesmo, fazer pergunta a cada um de nós, como está o nosso entendimento em relação às Escrituras, se nós estamos cumprindo mesmo aquilo que Jesus quer de nós, sabe? E a gente lembrar sempre de Salmo 37,5. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Amém? Vamos obedecer, né? Vamos pedir a Deus que dê esse ensinamento para cada um de nós, que dê essa força espiritual para cada um de nós, a gente ter esse cuidado de não cair naquilo que o mundo oferece, não optar por aquilo que o mundo oferece, e optar sempre pela obediência daquilo que a Bíblia nos oferece, através da palavra de Deus,
Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos alertado, Pai, para que nós possamos ser obedientes em todo tempo, Jesus. Eu te clamo nesse momento que o Senhor venha cuidar de cada servo teu e cada serva tua, abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.